Pontualíssimos, hein? Maravilha, pessoal. Boa noite para quem está nos acompanhando aí ao vivo pelo nosso canal no YouTube, YouTube/Podcast. Sempre uma alegria tê-lo conosco, sempre uma honra, né, Abel? Uma satisfação, compartilhar, né, com Deus? eles esses momentos, mais uma terças-feiras, né? Mais uma, e hoje qual é o episódio? 62º. Segundo. Nós estamos lá, 62 episódios que vocês Olha, nos acompanhem. Realmente é Todas uma as vitória. terças-feiras, ao vivo, às 20 horas, no canal do YouTube. Muito Nossa. obrigado. Vamos só falar nosso jargão do dia a dia. Para quem está nos vendo de tarde, Boa tarde. para quem está nos vendo de dia, Bom dia e à noite. boa noite. Boa noite. Eu já falei boa noite? Não Já falei falou? boa noite? Ótimo, Vamos falar agora, né? Nós falamos E ó, de novo. pontualíssimos nós hoje. Sempre pontual, na maioria das vezes. Quando não tem um probleminha E vamos técnico, agradecer a sempre GCA pontual. mais uma vez. Mais uma vez, Né? A nosso GCA, patrocinador. a empresa que acreditou no nosso projeto, que nos proporciona esse encontro. E hoje um encontro especial, né, Piazza? Hoje especial. Diz pra gente quem vem aqui hoje. Hoje nós tivemos o prazer e a honra de convidar o Dr. José Roberto Filassi. Dr. José Roberto Filassi, eu conheço ele já há algum tempo. Hoje ele é professor livre-docente da Faculdade de Medicina da USP, chefe do Serviço de Hematologia no Instituto de Câncer lá do ICESP. Eu acho que é o maior instituto de câncer, se não for da América Latina, é um dos maiores da América Latina. E é uma alegria. Muito bom tê-lo aqui conosco. Como é que eu vou chamá-lo? De José Roberto, de José, de Roberto, de Filassi? Filassi. Então de Filassi. Vamos mudar, né? É um bate-papo de final de tarde aqui. Ô Filassi, a gente sempre quando começa esse nosso bate-papo, a gente começa com uma pergunta que sempre as pessoas gostam. A gente tem vários alunos de medicina, tem pessoas leigas nos acompanhando, e depois esse episódio fica gravado pro resto da vida. Filassi, quando você resolve assim, eu vou ser médico, eu quero fazer medicina, você vem de uma família de médico, como é que apareceu a medicina na sua vida? Porque você falou, eu vou ser médico. Quando foi isso, Filassi? Bom, na verdade, quando eu tinha uns 7, 8 anos, um tio meu, que é 3, 4 anos mais velho que eu, foi para o seminário. E aí eu fui visitar ele com meu avô, e realmente cheguei no seminário, naquela época não tinha televisão, não tinha nada, e eu vi um monte de moleque, seminário em Piracicaba, um monte de moleque, campo de futebol, piscina, bosque, molecada. Eu voltei e falei, quero ir pro seminário. Acabei de achar o paraíso, né? Vou ficar aqui. E aí fiquei doido para ir. Aí passaram os anos, quando esse tio meu resolveu sair com 12, 13 anos, eu tinha 10, eu falei, então não vou mais também. Né? Então mudei. Aí com 11 anos, rapaz, eu fui atropelado por um caminhão no interior e realmente tive que fazer enxerto na perna, tudo. Foi o Vitor Espina, que vocês conheceram, claro, que fez. E daí eu gostei, falei, eu quero ser médico. Eu tinha um tio que era médico, na época, não era médico, ele se formou depois, mas foi mais por isso, eu ficar em hospital, aí me interessou. Ô, Filassi, você sabe que essa sua história, entre aspas, do primeiro contato médico ser uma coisa pessoal, um acidente, alguma coisa, engraçado, se né? repetiu vários. Muitos aqui. colegas Acho que você vieram é o aqui quinto com ou o sexto mesmo... que teve um trauma na Com a infância. mesma história, né? E resolveu. Interessante. Eu não vou muito lembrar interessante. todos, mas é muito Acaba prevalente isso. E você foi atropelado em Piracicaba? Não, em Votuporanga. O seminário que era em Piracicaba. Eu sou de Votuporanga. Aí você veio a São Paulo tratar, então. Ou doutor... Eu fui de São Paulo. Você veio a São Paulo no 9 de julho, que foi tratado lá, fez o enxerto. Fiquei internado tipo um mês, sabe? Poxa. E era mais difícil enxerto naquela época. Enxerto na perna, né? E aí fiquei em recuperação e tal. E aí eu resolvi que eu queria fazer medicina. Agora que eu ser médico. Interessante. Se bem que eu vou pensar, né? Nessa época, as opções eram... Dentista? Médico, advogado, dentista engenheiro, era engenheiro, advogado e médico. Faltou algum? Não. Dentista não, não eu sou um tinha. dentista, né? Às vezes. Mas assim, a minoria não. Então, E hoje, Filassi? o mais chique era ser médico. Né? E hoje, que profissão você vai ser? Tem 200 mil profissões. Arborizou Que apareceu de demais, profissão nova Mas, hoje, então, né? mas estamos formando 50 mil médicos por ano. Não sei se você sabe. Fora os revalida, né? Acho que somado. Exatamente. Não, vou falar. Não, assim, ó. 30 e poucos 38 médicos, mil, mais 16 mil revalida. É isso os aí, 50 mil isso aí, total. 50 mil total, é verdade. Então, Mas mesmo assim, É muita coisa. E que eu tenho falado pro... num ano chega no meu CRM. No ano. Você imagina? Sim.
Sim. É impressionante. Num ano chega no meu Não, sonho. daqui a pouco o CM vai ser um CPF. Já tá 230 e quantos mil. Putz. Mas o que é interessante, que eu tenho falado até para os residentes que estão recém-formados, o médico hoje tem que se diferenciar mesmo, cara. Porque a hora que ficar aquele monte de médico, não sabe para onde vai, não vai ter emprego, vai ser... Quem vai gostar disso são os planos. Sim, já está começando. Eles vão fazer o que querem e eles vão aceitar. Mas dizem, né, aquela lei da conspiração, a teoria da conspiração, que isso é um dos motivos pelo qual houve essa avalanche de escolas médicas. Eu acho que houve um dedo aí. Bem bolado. Eu só tenho medo dos médicos que vão tratar a gente quando a gente Isso eu falo toda semana lá na minha casa. Nossa, sabe o que eu mais de triste ouvi? Assim, abrindo um parênteses aqui, há uns 10 dias atrás, eu vi um residente que acabou de sair e falou assim: olha, residência médica é para quem não se garante no Instagram. O número de cursos de pós-graduação. Dá vontade de pegar um gato morto e dar um gordo. Mas isso aí é um nível. Esse nível não é raro, não, viu? Não é. A gente vê cada vez mais que eles acham tudo fácil, que tá escrito, ou então você quer fazer alguma coisa e pergunta como que eu faço. Eu sei que vocês também devem ter acontecido, a gente tinha que se virar, né? Tinha que se virar. Poxa, abrir a porta. Ninguém ficava ajudando, nada. Não, hoje tem o tutorial no YouTube, acho que tutorial inclusive para ensina para tudo. É impressionante isso. E as pessoas estão ganhando muito dinheiro. Como o Filas falou, está se formando 50 mil médicos Brasil ano, e você não consegue ter residência, o cara também não tem paciência de fazer residência, o cara lança cursinhos de final de semana. Sim. As tal das pós-graduações aí que estão lotando. Tem faculdade que o professor de anatomia é um fisioterapeuta, né? Isso aí quando tem. E o resto, a anatomia se aprende num boneco, né? Não é no canal, verdade. Não, só para tipo, pode até mais assim. Escuta uma coisa, não sei se o Filas concorda com isso, Abel, mas assim, tem 350 faculdades de medicina no Brasil hoje. Que nós se formamos, médicos, tinha um professor de bioquímica, biofísica, e não sei o quê. Hoje você não tem professor para nutrir todas as 3 faculdades de medicina. Ou seja, o cara não tem mais nada. De repente até pode ter, mas não no nível dos professores que nós tivemos. Por isso que surgiu o PBL. Hoje em dia o cara faz PBL porque o cara não tem professor de área básica, não tem professor de... uma coisa. É maluco. Você está certo. Vou falar uma coisa interessante para vocês. A nossa faculdade, a Faculdade de Medicina da USP, tem 180 alunos, né? Tem cidade no interior que tem 60 mil habitantes e tem Faculdade de Medicina que tem 320 alunos. Pois é, isso é um absurdo. E não é só um. E tem cidade no interior que tem mais, 200 mil, 250 mil, tem 2 faculdades de medicina e está abrindo a 3ª. Porque, na verdade, o que está mostrando é que a faculdade de medicina virou um bom negócio. Um bom negócio. Econômico. Os donos. Não para os coitados todos formando, que eles vão pagar caro. E pagando fortunas, né? Assim, a mensalidade da medicina são pelo menos 10 mil reais. 10 mil, em média 10 mil. Uma loucura. Agora você vê que interessante, né? Nós perdemos para a Índia em número de faculdades, mas por pouquinho. Mas em número de alunos por turma, nós temos mais. Sim. Então, quer dizer... Uma vergonha. É uma vergonha. Foi o que o senhor falou. Quem vai cuidar da gente? O Hospital das Clínicas tem 11 institutos. 11. E tem 180 alunos. Essa cidade tem um hospitalzinho pequeno lá. Casa coitada ali. Você vê, Santos está com 4 faculdades de medicina. É uma vergonha. Então, está aí a prova. Aonde que eles vão arrumar paciente para aprender isso? Não sei. Tratar doente. Outro dia eu tenho alguns alunos que eu acompanho no Instagram deles, né? Outro dia eu vi eles fazendo estágio no hospital, não vou falar, mas posso falar, na referência à Zona Norte. Cara, eu vi assim, tinha acho que umas 10 faculdades que fazem estágio de acadêmico nesse hospital Zona Norte. Imagina quando chega um paciente, tem 200 alunos para ver um. Quer dizer, coitado do paciente também, né? Que tem. Mas, Filas, como é que você está vendo isso nos seus residentes hoje? Assim, porque assim, eu acho que lá no HC tem um filtro. Você está vendo como você está vendo hoje os seus residentes que são já oriundos desse número exagerado de escolas médicas? Você acha que, comparado a 10, 15 anos atrás, que você está aí na docência já há muitos anos,
uma piora, tá igual, mudou a vibe deles? Como você tem visto esses residentes novos? O nível, em termos de fazer as coisas adequadamente, vem mudando, vem caindo. De ano a ano. Claro que os residentes lá a gente vai exigindo mais, Tem um filtro mas já, eles chegam assim. crus completamente, sabe? Então a gente tem que exigir mais para sair de lá. E eu falo para eles, e saindo daqui você ainda tem que ficar mais tempo, fazer pós-graduação para se diferenciar, porque senão não vai dar certo lá fora. Não, eu fico preocupado, porque, assim, é uma pena, né? Que é uma profissão que a gente gosta, né? Sim. Que a gente gosta, não, acho que todo mundo ama essa Ama, profissão, né? os que são profissionais e os que não conseguem são. fazer, né, filho? E uma judiação, você vê o nível médico que estão lançando, que estão fazendo, sabe? Então, vai ficar assim, uma profissão que vão acabando perdendo o respeito, né? Porque quando você fala que é médico, desde os tempos ali lá do Sócrates, todo mundo, Hipócrates. Mas o Sócrates também era médico. Também. Jogador do Corinthians também era médico. Era meu colega. Colega de cursinho. Porque o Sócrates era Ribeirão Preto, ele fez isso em Ribeirão, né? Ele era um magrelo, era amigo meu. Que interessante. Então, ele fez cursinho. Mas desde a época do Hipócrates, o médico é médico. Assim, é como uma autoridade, né? E hoje a coisa está se tornando cada vez mais, sei lá, a profissão está perdendo. Está se esvaindo, né? Às vezes a paciente chega e fala, eu vi no Google que isso aqui assim, quer discutir isso com o médico. E tem médico que não viu o Google, rapaz. Né? O pior é isso. O cara passa vergonha. É uma loucura, né? Como mudou, e assim, a nossa geração, né, um pouquinho, mas assim, a gente mudou muito rápido, né? Mudou. Não é que foi uma coisa assim, paulatina, assim, 10 anos a medicina fez assim, bluf. 10, 12 anos. Aí foi bem numa região, numa época de uma... O grande problema é esse nivelamento, o sarrafo está muito baixo, né? Se a gente começar a observar, você mexe com residente, eu mexo com residente, você mexe com residente. A gente percebe que, como você bem colocou, a cada ano que passa, e olha que a gente mexe com um pessoal mais diferenciado, a gente observa que vem dando uma... E não é só... Os interesses, né? É que essa geração é muito mais imediatista. Né? O interesse mudou. Eles não também, querem plantar como... Pô, como é que a gente começou? Trabalhava de graça, você foi Zezinho, você era assistente, você instrumentava, você dava plantão. Agora os residentes da PUC pediram para sair, porque tinha que, não vou instrumentar. Da PUC não, da Unicamp. Porque eu vou ter instrumentadora quando eu for profissional. Então, cara, não, mas se eu falo isso pro meu chefe... Você pega... Você nunca ia falar. Jamais. Não, é complicado. Não é difícil. A medicina está pegando... Eu tinha uma frase que eu falava quando eu falava para os residentes, que assim, que eu não posso pensar 2022 com a mesma cabeça que eu pensava em 1999. Não. Mas esquece. Algumas coisas incomodam demais, né? Essa querer tudo muito fácil, tudo muito... E assim, a questão erária vem em primeiro lugar antes da questão profissional, né? Quer dizer, e isso não é só com a medicina, né? É com todas as profissões. Degradação profissional. Não, o problema que eu acho assim, direito foi criado pelo homem, as leis. Sim. Engenharia foi criado pelo homem. Medicina não foi criada pelo homem. O homem tem que aprender ela. E é diferente. Você formar um médico, formar um advogado, formar um engenheiro. Completamente diferente. O engenheiro tem que estudar as coisas que foram feitas. O médico, não, além de estudar, ele tem que saber, ele tem que interpretar e aprender. Sim. Interessante. É diferente, né? Totalmente diferente. E dois em medicina não dá conta. Uma coisa que eu falo, vivo falando isso aí. Um médico, um residente, leva 3 meses para aprender uma cirurgia tal lá. Média, simples. 3 anos para saber indicar, e 30 para saber contra indicar. Então, não é só decorar a lei, interpretar a lei que foi escrita por ser humano. A engenharia, aquilo que está lá, foi escrito por ser humano. Agora, a medicina tem todo esse... Olha aí, nós estamos no século XXI e tivemos uma epidemia do ser
mais Menor, né? significante do mundo. É verdade. E estão um monte de bomba atômica, um monte de não sei o quê. Nunca e o ser passamos mais tão- insignificante do mundo Amedrontou todo mundo. Amedrontou e Parou o mundo. Ele é um vírus. Fala vírus. É o vírus. Ó, viu o que fez? O estrago. O que está E fazendo? ainda está fazendo. Ele está fazendo, você E entendeu? ainda está fazendo. E ninguém sabe resolver, né? Por quê? É medicina. Se fosse a lei, eles mudavam a lei e mandavam aprender. Se fosse engenharia, construir um novo pilar e vou segurar. E essa verdade, pandemia essa- trouxe à tona tantas coisas na nossa profissão, né? Não Tantas muito. dúvidas, tantos questionamentos. Né? Fragilidades, né? Fragilidade de conduta. E muitas pessoas que nem fragilidades de- médicos estão dando palpite, dando informação. Palpite proibindo conduta médica. Pois é, quer dizer, Isso que é pior, ficou né? o samba do crioulo Assim, doido. você é médico, o doutor Filarce é médico, eu sou médico, o cara que nunca passou numa escola Nada, médica falou assim, não. Abel, você não pode prescrever isso. Não pode. Você não tem. não. Eu que tenho. Vou falar, Não. eu que tenho um OAB, posso proibir você prescrever que você tem CRM. É maluco isso. Exatamente. É maluco. exatamente. Quer dizer, nós vemos um momento Mas é muito isso que é delicado. o começo de perder a autoridade da coisa. Porque quando o médico falava lá, os professores mais velhos nossos, o que os caras falavam era É lei. lei. Não. Né? E você nem ficava pondo em dúvida e tal. É mesmo Agora- no hospital, né? Filarce, quem mandava no hospital? É. Não era nós, porque não, assim, mas eram os médicos, eram os nossos O médico professores. tinha palavra. O Filarce mandava também. Isso é verdade. Mas hoje quem manda no hospital? O médico no hospital, bobear, porra, então Esse- ele toma bronca até do porteiro. Esse é o modelo americano, Maluco, então, maluco. que você vai para a entidade lá, por exemplo, Massachusetts Medical Center. Você não vai procurar o doutor tal lá, você vai lá para aquele centro Aquele médico. centro médico. E é isso que é a ideia que estão fazendo. Então, Que, aliás, os hospitais que nós estamos frequentando fazem isso. Eles são famosos. Os hospitais Por criaram chamar- fama na mídia. Clínica Maio, né? Quem no mundo inteiro, né? Você é Não, eu entendi contratado. o que o Filarce está falando. Para quem está nos acompanhando, só para eu posicionar vocês. Assim, não muito tempo atrás, você, auxílio libanês, procurar um ginecologista, você ia procurar o doutor Filarce. Você ia procurar o serviço de ginecologia do hospital X ou A Y. gente levava o paciente. Exatamente. Sim. Agora mudou. Agora, famoso mediaticamente é o hospital, Nós- e ele quer que todo mundo esteja sob seu guarda-chuva. Guarda-chuva. E assim, Então, aí a Principalmente relação. por causa da mídia e da parte de oncologia, assim. Oncologia, sim, eles vão procurar onde? Que a oncologia que é que tem o dinheiro que faz a mídia, né? Então eles procuram o hospital onde tem o serviço de oncologia. E o próprio hospital que indica os médicos. É né? verdade. Não é o médico que indica o médico. Então, Isso- isso tem a sua lógica lá com a oncologia, que os laboratórios estão na dele. Né? Mas assim, o hospital que devia dar mais valor para o médico, cada dia dá menos. Né? Filar, você sabe, eu tive uma vez uma reunião com a diretora do hospital, e a verdade é uma só. Se dentro de um hospital toda direção faltar, o hospital funciona. Mas se os médicos faltarem, o hospital não funciona. Exatamente. E é isso que não se entende. É verdade. Não é verdade? Mas hoje quem manda nos médicos não são mais médicos. Outra coisa também que você falou uma coisa que me lembrou aqui, médico contratado de hospital, principalmente hospital público, tem que passar o cartão, ou passar o dedo. Sim. Ele foi nivelado como todos os funcionários. Né? Sim. O atendente de sala, se ele sai às 7 horas vai embora. Se você estiver operando 7 horas, não deu para terminar, você continua, né? Você não vai lá passar o dedo. Passar o dedo. Então não pode nivelar pelo mesmo, né? Não dá. Isso daí, mas também está nivelado. E a gente falou amém, né? É verdade. Ninguém brigou por O isso, Hospital né? das Clínicas é isso, a UCESP é isso. Eu acho Todo que- hospital, o médico entra pelo mesmo lugar que entra os funcionários lá. Sim. Ué. E só que ele não sai se acabar o horário dele, né? Pode chegar atrasado por algum motivo, mas se acabar o horário dele, tiver 3 pacientes, ele atende as 3. os três. Se ele estiver operando, ele termina a cirurgia. E Filarce, e o contrário também é verdadeiro. Vamos imaginar que você vai para uma cirurgia às 7 horas da manhã. Chega lá, o paciente está sem condições de operar. Cirurgia suspensa. Você vai fazer o que no hospital? Se você não tem cirurgia para fazer, seu dia... Aí você não pode ir embora, porque se for embora, você não... o contrário também é verdadeiro. Então, isso é muito complicado. E nós aceitamos de um jeito... a gente fala, mas isso, entre aspas, é um câncer que pegou o hospital. Porque, É a assim, tendência. os pacientes estão... Os médicos estão indo embora. Então, Os médicos estão indo embora. Então, mas os que ficam são cada vez mais dominados, os que não vão Sim, embora. Você viu a Aqueles que anestesia? ficaram dominados. A anestesia do É hospital, verdade. do HC?
Não tem anestesista. Exatamente, eu não sei o que está acontecendo, eu não vou entrar na celhão ali, mas não tem anestesista. A cirurgia sendo suspensa, porque todos os anestesistas pediram assim, meio que demissão em massa. Gente, se você Então, para analisar... Saiu agora no compensa, estado. né? Não, loucura. Eu tô lá porque eu gosto, né? Pra vocês terem ideia, eu vou contar uma coisa para vocês que eu estou resolvendo isso. Eu aposentei no HC, resolvi aposentar, pedi demissão do ICESP para entrar alguém no meu lugar, que era o Jonathan lá, que é um assistente nosso, porque eu ia para a faculdade. Isso faz 9 anos, até hoje não saiu o contrato da faculdade, porque não foi contratado ninguém que faz 10 anos na USP. Lá. Então, não libera, parece que agora vão liberar, né? Mas eu trabalho há 9 anos sem ganhar um tostão. É que eu gosto. Sim. Ainda não precisa, pelo menos não precisa passar o dedo. Quantos assim estão assim, né? Não que não passam o dedo, lá tem mas que estão vários. porque gostam. Ninguém Não, tá lá pelo a maioria, dinheiro. a maioria. Eu Faz sempre assim, falando, eu você estaria vê. assim, sem exagerar, 70%. E é sem por exagerar. isso que Filho o da anestesista não fica. Porque o Por isso anestesista, que eles ele são quer unidos, fazer né? o trabalho dele e ir embora. É diferente. A ação deles é diferente. diferente, é diferente. Então ele quer ir para um serviço e ficar, porque o salário, ele tem que ir lá X horas, 20 horas por semana. Plantão, não sei o quê. Plantão com horário e tal, para ganhar isso. Exatamente. Entendeu? Não, tá saindo tudo quanto é jornal agora, que estão Você sabe suspendendo que- cirurgia por falta de anestesia no HC. Eu tinha um professor Não, que mas dizia faz que isso. Não, faz tempo, mas agora saiu um escândalozinho Agora agora. piorou. a medicina ela é uma amante, né? Possessiva e ingrata, né? Possessiva porque tira você do convívio do filho, dos amigos, dos parentes, e ela é ingrata. Você faz 1000 cirurgias boas, uma que não ficou boa, só vão lembrar dessa uma. Tudo que você fez lá atrás não é Não, lembrado. é verdade. Infelizmente, assim, essa nivelada por baixo, como você colocou, tá levando a nós que gostamos do que fazemos. A gente trabalha de graça, como o senhor está trabalhando. Mas essa geração atual não vai fazer isso mais. Não, outra não. visão. Não. É outra Trabalha- pegada. Eles não ficam Não, mais, não. eles não ficam mais no serviço público, eles vão Se embora, dá, eles se não, formam. mas vai embora. Pô, tem um Instagram hoje pra você angariar Quem seus não se pacientes, garante no pô. Instagram é que faz residência. pô. Isso aí que você está falando é uma coisa que para o médico, que é médico mesmo, ele faz 1000 cirurgias. Uma que deu errado e dá problema, ele fica se culpando, Sim. mesmo sabendo que ele não tinha culpa. Exatamente. Você não É, né? dorme. Faz mal, Ele né? sofre, Você faz mal pra nós. O âmago corrói, machuca, né? sofre sem que sofre por uma A coisa gente que não sofre. tem culpa. É claro que não. Entendeu? Eu E entendo. isso é muito comum. Ficar. Na epidemia mesmo, quantos médicos ficaram frustrados aí, quantos ficaram com problema psicológico. Você vê, o indivíduo está morrendo, não tem jeito. O que me causa mais espanto, na pandemia morreram mais de 200 médicos em São Paulo. Ninguém Ninguém falou falou nada, nada. ninguém falou nada. Ninguém fez uma homenagem. Ninguém fez Agora uma... morre. Não vamos direito falar. humano lá, entendeu? Não Mas vamos ninguém falar falou pra gente não nada. cair no Morreram tubo. mais de 200 médicos na pandemia. Fora os enfermeiros, os assistentes, os auxiliares. Quer dizer, os valores estão invertidos, gente. É maluco isso, mas assim, se a gente está no cerne da questão disso, a gente vê que tem as coisas aí que cara, às por vezes- trás. Muita coisa movida a econômico, né? Às Interesses vezes econômicos, né? machuca. Inegável, né, Filas? Essa Infelizmente. história, eu sempre falo para o pessoal, quando é que você foi tomar uma vacina, você perguntou quem que é o fabricante, qual que é a tecnologia que foi feito, quanto tempo tem de validade. A gente ia tomar uma vacina de febre amarela, aqueles tempos atrás, né? Todo mundo pra quem for viajar, né? E até economizaram, em vez da dose inteira, Era da metade, ninguém falou assim, Todo era mundo bom. tomou aquela bruta fila, né? Aí arrumaram essa confusão danada. Toda, não. Porque é óbvio, gastaram, né? Aliás, essa vacina da Pfizer, da AstraZeneca e da Janssen, que usa o spike, né, que é a ponta do vírus, isso aí está sendo pesquisado há mais de 20 anos para câncer, né? Porque o câncer é uma célula diferente e o organismo não acha ela diferente, porque ela engana o organismo, né? Então ela tem um mecanismo que ela engana e não estimula o sistema imunidade, imunológico para matar. E aí a vacina seria colocar um spike dessa célula para fora para desmascarar, né?
Ele estava sendo pesquisado e daí usaram isso para fazer as vacinas aí. Então já é o que eu falo, uma vantagem dessa epidemia, que para tratar o câncer, o tratamento do câncer vai ser na imunologia, né? Sim. Vai ser imunoterapia ou para prevenir, para tratar ou para prevenir. E o que adiantou a imunologia em 2 anos, não ia adiantar em 20. Então provavelmente essas coisas vão vir antes. Antes tinha sido pesquisada a vacina para melanoma, vacina está começando a câncer de mama. Melanoma, a vacina melanoma mudou a história então, do melanoma. É imunoterapia. A partir do momento que você desenvolveu isso para as vacinas, desenvolveu uma coisa todo laboratório é mais ou menos o mesmo, então, né? Toda ciência por trás disso. Mas... Tem o negócio que a gente chama PD e PDL, né? PD é Programmed Death. Programmed Death. E PDL, Programmed Death Ligando. É isso daí que é a história liga nisso e não gera imunologia. Então, das drogas que estão pesquisando, é exatamente bloquear esse sistema, que são os bloqueadores do PDL, PDL1. Quer dizer, entre aspas, as células que foram diferenciadas vão ser reconhecidas, né? Apoptose. Muito interessante. Eu tô te falando, muito interessante. Porque foi gozado, já que vocês querem contar a história. Em 2019, antes da pandemia, uma paciente minha foi lá, o marido dela está com câncer de próstata metastático. Me propuseram fazer uma vacina. Que a vacina do câncer é para tratar, não é para prevenir, né? Sim. Você tira um fragmento que já estava sendo feito. Aí ela falou o que eu achava. Eu não achava nada porque eu não sabia nada disso aí. Daí por isso que eu fui estudar essa história. Eu até em outubro, eu acho que eu dei umas 2, 3 aulas sobre isso daí, por isso que eu sei essa história dessas coisas. Então a vacina vai ser o futuro do câncer e talvez o futuro de outras coisas até, né? Porque assim, imagina se você tiver os fatores, o spike, a mulher tem quais, eu vou citar a mulher que é mais fácil, para mim que estou lidando com isso. Câncer de mama, pulmão, colo de útero, outro câncer. Ovário é mais raro. Mas vamos supor. Colo de útero, mama e pulmão. Colo, vamos supor. 4. Colo. Aí vai ser feito uma paciente que não tem nada, o spike desses 4. Se um dia surgir qualquer célula desse tipo, está ali o anticorpo para resolver. Essa vai ser a vacina. Mas a vacina hoje é para tratar, né? O grande problema dessa vacina que bloqueia esse sistema, eu te falei, eles fazem com que o sistema imunológico fique hiperreativo. E aí dá o quê? Tireoidite, encefalite, então doenças autoimunes. Então o controle disso... Quer dizer, o balanço disso é fino, né? Mas já tem sido usado bastante. Que muitas pessoas pós-vacinação tiveram encefalite, miocardite, várias. A trombose mesmo, que trombose, que deve ser uma hiperestimulação dos fatores de coagulação. Interessantíssimo. Não, mas o Filácio falou que não tinha, mas assim... Houve uma guerra mercadológica das vacinas. Sim. Na realidade, agora foi um brainstorming agora. Na realidade, eles começaram a falar que vacina que é, e tentando mostrar que uma é melhor que a outra, para você pedir aquela vacina, para essa empresa fabricar mais e ganhar mais. Claro. Quer dizer, maluco, né? Agora, a pergunta, né? O Bill Gates não investiu em empresas de vacina, em indústria da vacina à toa, né? Vacina, esses caras são donos da mídia. Não é, cara? Eles são donos disso e donos disso. Eles fazem o que querem. Eles atacam. Esse, o George Soros, o Elon Musk, esses caras mandam no mundo. É verdade. Agora, pensa bem, Coronavac, né? É o vírus atenuado, é a mesma tecnologia que todas as vacinas tinham sido feitas. Por que não funciona? Se o spike, que é a ponta do vírus, do DNA do vírus, que sofre mutação, o vírus inteiro vai ter mais coisa que vai fazer. Sim, claro. Então, por que ficar brigando, né? Mas não. Político, né? Aí entra uma questão política. Eu tomei também, 2 Coronavac, porque nós somos dos no primeiros a tomar. Dia 5 de janeiro, 6 de janeiro, de fevereiro. Não, eu não sei porquê, mas vocês já tiveram? Eu tive Covid. Tive agora.
Então, No começo, eu bem, não tive nada. começo do ano. Não, começo agora de maio. Tranquilo, né? Foi, Eu passou tive quando liso. não tinha nem vacina. Você tomou Coronavac também? Não, eu tomei AstraZeneca. E você? Tomei Coronavac. Mas eu Então. tive Covid antes de tomar Então, vacina. Ele você teve uma tem- Covid forte. Ele teve a Você selvagem lá. Pra você ter ideia, no final do ano eu passei num hotel lá no Rio, todo mundo pegou Covid, todo mundo. Inclusive o casal que estava junto com a gente, tava minha filha, o marido delas, meu netinho, todo mundo. Eu e a mulher não pegamos. É interessante. Ou não pegamos, ou pegamos e não soubemos. Mas você vê, é estranho, né? Estranho. Por que que não? Não Não, tivemos filha, nada. eu fiquei 2 anos e meio, assim, Livre, leve e Quando- solto. nada. Então, mas nem- quantas vezes você passou perto Pô, disso? 200 mil vezes. É Não, impossível que a gente impossível. não tenha. E essa vez eu peguei, assim, numa festa, porque eu fiquei muito do lado e a pessoa estava positivo, e peguei essa Ômicron aí, que tem uma virulência absurda. Peguei, mas assim, foi leve. Dorzinha de garganta, uma febrezinha, acabou. No mês de janeiro até inventaram que como é que era a influença com a Ômicron, Era mesmo. Inflômicron, não, É isso aí. misturaram os dois. Sim. E agora aumentou muito o número de casos, mas não aumentou a internação, não aumentou morte. E aí estão já falando da quarta onda, já estão voltando com máscara. Não. Os caras. Cara, Não é mais lógico. percebeu-se que com o medo eles nos controlam. Claro. Mas não. E uma O coisa. medo controla todo mundo. Então eles perceberam Mas isso. é isso que Eles estão Trabalhos- testando o nosso medo. Trabalhos Agora, mais do que essa sérios. quarta né? onda. Cara, daqui a pouco você fala dessa história. Não, agora não. Mas lá em 2020, Eu olha, acho- tem que usar 5 máscaras e uma na testa. Eu Negócio tenho usado. certeza que a gente sai com Mas 5 máscaras na testa. pensa bem nessa quarta onda agora. Ó, nós entramos no inverno. No inverno não, dos meses mais frios. Sim, tá muito frio. Aí, e todo mundo está começando a se liberar da máscara, voltando à vida normal. E as pessoas se encontram mais em ambiente fechado. Então Sim. tem mais gripe, tem mais. Sim, tem mais o isso sempre foi assim. Quem não pegou, tá Claro. pegando. E, Então, quem tá vacinado tá Não tranquilo. é que é quarta onda, nada. Porque agora está todo mundo vacinado. É uma loucura. Então não tem. Faz parte. Faz parte. Ô Filassi, e a escolha por ginecologia? Veio da onde, assim? Por que você, Veio. tipo, você entrou na faculdade, medicina, por que você resolveu ser ginecologista? Claro, depois você vira mastologista, mas você começa como ginecologista. Por quê? Assim, Tinha outra especialidade, pensou em Não, fazer outra coisa? Sim, quando eu estava no cursinho, a gente quer ser intelectual, queria fazer neurocirurgia. Neurocirurgia. 90% do Porque você acha inteligente, vai operar o cérebro. É Se engraçado. fosse assim, não teria proctologista. Né? Então as pessoas pensam assim. Aí quando eu entrei na faculdade, não era isso que eu queria mesmo. E tinha um tio meu, esse mesmo tio que ia ser médico, ia ser padre, ele era cirurgião cardíaco, E aí eu falei, quero fazer cirurgia cardíaca. Mas eu gosto muito de cirurgia, mas eu gostava da clínica também, de pensar, não só chegar lá e operar. Sim. E aí, se você for ver, a ginecologia é a única que junta os dois. Entendeu? Tem a clínica, tem a parte clínica da ginecologia Muito grande, e muito a grande. parte cirúrgica. E aí que eu fui. E mastologia, na verdade, eu acabei ficando na oncologia pélvica, que tratava, porque eu sempre gostei de cirurgias assim, de Câncer de colo de útero, né? De ovário. ovário, útero, vulva. E tinha mama também, não tinha bem a mastologia. Não tinha essa dicotomia Não grande, tinha, né? Não, não, era não. oncologia, né? É que daí que criou-se a mastologia, mastologia. ficou meio separado. E eu acabei indo para a área de mastologia porque realmente é que muda. Que a gente tem que ficar lendo, vendo. Porque assim, o resto vai muito devagar. Porque provavelmente é onde se usa menos coisas da indústria. Né? Pacientes mais simples, né? Sim. Queira ou não, Câncer- mas atinge não, pacientes mais... Câncer de ovário usa bastante quimioterapia. verdade. Só que tem pouco. Muito Câncer de ovário tem pouco. Colo de útero já é uma paciente mais útero. simples. Não, é muito pouco. É loucura Então, assim, isso. como que é o percentual, câncer de ovário, eu acho que é 3 casos para 100 mil mulheres, e o câncer de mama são 65 para 100 mil mulheres, entendeu? Então é bem diferente. E o que mais usa a coisa e o câncer de mama é o mais, esse ano foi o mais incidente no mundo, inclusive No mais mundo? mais que pulmão. Que loucura. Os Nossa, homens que- tinham mais câncer de pulmão Do que mulheres tinham de que mama. mama. Mas esse ano passou.
E você acredita em algum motivo? Se deve do o que a passado? isso, Se deve ao esse que aumento? você acredita? O motivo tem, mas qualquer coisa que você explicar bem explicado, parece que é verdade, né? Aí começam a falar porque está engravidando mais tarde, porque as comidas são mais processadas, industrializadas, o tipo de vida é diferente. Ninguém leva muito em consideração, mas a parte psicológica e o estresse tem muito a ver, né? Obviamente. Sim. Mas, assim, você quer ver uma coisa? Toda vez que eu falo isso, me pergunto, porque eu não sei. Nos Estados Unidos e na Europa, o número de mulheres percentuais que têm menos de 50 anos é em torno de 23% a 25% dos casos. Aqui chega a 40%, 45%. Abaixo de 50 anos aqui. Sim. O que eu tenho estatisticamente, que eu vi, isso aí deu até num estudo que fizeram no Amazônia aqui, mas nós temos 35% com menos de 40. Quer ver? Com menos de 50. Com menos de 40, no ICESP, 15% dos casos. É muito. Mas é um pouco, na verdade, tem um pouquinho de desvio para essas coisas para lá. Sim. Mas eu diria que tem 10%. Fora é 5%. Então, realmente nós temos uma diferença que eu falo, nós não podemos ficar copiando de lá, falar toda vez que eu vou numa aula, alguém começa. Porque nos Estados Unidos, aqui é outro. Aqui é diferente. Até questão Sim, de saúde diferente. pública, né? Eu participei de algumas reuniões em relação à mamografia, né? Que eles fazem só não sei quantos, depois de 50 anos. diferente. Quer dizer, no Brasil a gente tem que antecipar E aqui mesmo, o né? Ministério da Saúde fala depois de 50. Então, porque mas a copiou. Sociedade de Mastologia, É a Ginecologia e a Sociedade de Radiologia a Faz partir dos 40 anos. e é Anual. anual. Porque o americano fala de 50 ainda bianual, alguma coisa. Eu não sei onde contar hoje, Aí mas quando era. quiser fazer, tem que explicar. Mas aí tem também um detalhe. Nos Estados Unidos, quando o médico pede exame dentro do padrão que está, dentro do protocolo, para que tudo bem, se ele pedir coisa fora, não pode. Então, assim, aqui no Brasil não. O médico pede. Você vê o Pede tamanho até dos- demais, né? Mas Não, muito muito demais. Aquele que nós comentamos uma vez aqui, Demais. o número de exames que você pede e que ele vem normal é altíssimo. O número de. O CA, Cancer né? Antigen, tem CA 125, CA 15.3, CA 19.9, CA 72.3, acho, e o PSA, que é o da próstata. O que eu vejo de paciente que vem com check-up, com esses tudo PSA, não serve para nada isso aí. O único que serve é o PSA. Sim. Porque o PSA está aumentado, você tem que ir lá. Os outros, tem gente que tem aumentado. Mas se tiver o tumor, a chance dele estar aumentado é baixa. E não é assim que se faz. Não serve para check-up, serve para guiar. Quando você faz um diagnóstico, uma suspeita, aí você dosa o antígeno específico. É um exame para aquilo. complementar, né? Complementar. Não é exame diagnóstico. Um exame de check-up. Está cheio de gente que faz. Pede muita E coisa. de vez em quando dá aumentado, o indivíduo fica inventando coisa. Até fazer PET scan de corpo inteiro. Não, eu também já. pra ver se Não, para nada. Não, né? e a gente vê, olha, vocês E o escutam. PET scan tem falso positivo, né? Vocês escutem o que o Filato Tem está mais essa. falando. Abel, escuta o que ele está falando, porque assim, de vez em quando, isso é uma verdade, infelizmente, eles fazem isso, faz aquele xizinho, porque é fácil fazer X, né? Mas sabe, é bonito, né? Eu vou chegar lá. O paciente Você vai no valoriza. X, CA não sei o que, CA, eu não só sei os 125, os 19, 10. Aí pede um PET-CT pra todo mundo, PET-scan pra todo mundo. Cara. Aí vem positivo, o cara acha um tumorzinho desse tamanho. Tumor não, uma Não, que área seja, suspeita. Uma área suspeita. Aí faz, não, vamos imaginar que ele faz na biópsia e dá Deus positivo. Ele vira herói. Mas o cara, no fundo, estava errado. Ou seja, ele tá fazendo uma coisa desnecessária e, pô, se não fosse E ele... se expõe, ele, não era, acaba você fica expondo o envergonhado, paciente, né? na Você fica maioria envergonhado. das vezes desnecessariamente. Né? Sabe quando significa o SADT, que é exames dentro de um hospital, dentro de um plano de saúde, em relação ao que se Eu gasta sei que com você falou outro médico? dia, mas é absurdo, né? Eu vou falar uma coisa. É 5 vezes mais. Você Uma fala- coisa até importante que eu acho que é bom falar, se tiver. A mamografia, quando é feita a partir dos 40 anos,
e a mama é densa, alguma coisa que é comum, tem mais tecido mamário. Tem mais tecido mamário do que é gordura? complementado pelo ultrassom. Para quê? Para diminuir a chance de passar tumor despercebido. Mas mesmo os dois juntos, eles não são 100% de jeito nenhum, né? E aí tem médico que pede a ressonância magnética. Então, a ressonância não está indicada para esses casos, mas assim, pede a ressonância, acha alguma coisa. Tem muitos tumores que não são diagnosticados, que nunca eles iriam causar nada. Aí você acha lá e vai e submete ela ao mesmo tratamento que o submete um tumor que era digno de se tratar. O exame, então, para diagnosticar é mamografia e ultrassom. Se nesse ano passou, não deu, não mostrou, o ano que vem, como é um tumor que não apareceu, ele não tem uma densidade adequada, ele vai aparecer no outro ano, se ele for daqueles que vão para frente. Porque tem muitas, chega às vezes em biópsia, em autópsias, né? Chega às vezes em 3, 4% de tumores que a paciente nunca viu, e tumores invasivos. E morreu de outras causas. Morreu de outras causas. E morreu de causas naturais. Sempre porque morreu de outras causas. Filas, e Isso é uma se loucura. a paciente tiver uma mãe que teve um câncer de mama com 45 anos? Quando ela começa a fazer mamografia? Aos 40 ou 10 anos antes? Se ela tiver condições, a mãe, não é ela. Quando é abaixo de 50 anos, a mãe tem que fazer um perfil Genético. de câncer hereditário. A mãe. Porque não é a filha. Porque assim, se você faz na filha e ela tem outra irmã, se der negativo, não quer dizer que essa daqui não tem. Agora, se a mãe der negativo, a chance dela ser é zero. E os próprios planos de saúde, os laboratórios, quando dá positivo, tem uma mutação, eles fazem para os outros membros da família livre de um. Porque você faz no primeiro aqui, se tiver negativo, a chance desse Sempre faz no que teve a doença. Teve a doença. Então, eu vou te citar. Se ela tiver uma avó que teve com 68 e a mãe com 45, quem tem que fazer é a mãe. Entendi. Que é quem tem a probabilidade de ter a mutação. Supondo que ela não tenha essas condições, ela começa a fazer ressonância magnética, de preferência aos 35, 40 anos. As mutadas, aquelas que têm mutação, começam a fazer ressonância aos 25 anos e associada à mamografia após os 30, de uma maneira intercalada, 6 meses um, 6 meses outro. Porque as mutadas têm um negócio que chama câncer de intervalo. Ele aparece rapidamente em 3, 4 meses. Quer dizer, um intervalo de um ano é muito longo. É longo. Muito longo. É exatamente o contrário daquele câncer que eu falei que está lá, que não devia ser descoberto. Ô, Filassi, não existe essa, ainda bem que não, mas assim, pacientes fazendo esses exames genéticos à toa. Não tem, né? Não pegou essa... Você sabe, rapaz, que... Porque assim, eu fico imaginando, se eu pensar, eu sou mulher, minha família não tem nenhum estudo, mas quem sabe eu mutou comigo. Não tem ninguém, gente, falando isso, né? De fazendo um check-up. Um check-up genético. Está acontecendo o seguinte, quando começou a fazer esse exame, era praticamente 3, 4 genes. E custava em torno, na época, $5.000, era o equivalente a 15 mil reais. Eu lembro dessa fase. 10, 12 anos atrás. Aí vieram esses perfis que fazem 42, 50, 90 genes. Aí o preço caiu. Hoje, um exame desse custa R$1.700. É mais barato que uma ressonância, às vezes. Então, se a paciente quiser fazer, tem que fazer. Só que ela tem que saber o seguinte: ela pode descobrir uma mutação, pode não ter nenhuma, mas pode ter uma mutação que a gente não sabe o que vai acontecer, e pode ter uma que chama VUS, que a VUS é uma mutação que não sabe se ela é do lado patológico ou do lado de cá, entendeu? Então, é variant of undeterminate significance. Então, é uma variante de... É bem menos específica. Então, e aí, mais tarde, ela vai ser estudada, isso aí. E quando se descobrir que ela é patológica, a paciente é avisada 3, 4, 5 anos depois. Então, ela tem que saber
que às vezes ela vai achar uma mutação que não tem nada a ver com o que ela está preocupada com a mama, mas é uma mutação que dá um câncer de estômago. Entendi. E aí? Ela não tem nenhum membro. Vai arrancar o estômago? E aí você não. imagina um paciente, quer dizer, a gente tem que ter Você cabeça. não né? sabe, mas vai arrancar o estômago, que é o único jeito de prevenir. Tem uma, eu não lembro o nome da síndrome, que é um jeito. Eu já vi paciente que deu isso. Aí, bom, desespero, foi não sei o quê. Falaram, não, tem que tirar o estômago. Aí eu peguei, falei para ela, ela era médica. Conversa com o teu colega de turma, que é o cirurgião muito bom, o João Gasso. Ele nunca tinha visto na vida. Eu falei, então tá aí. Por isso que nos Estados Unidos não é igual aqui. A mutação pode estar aí, mas não existe ninguém que nunca viu. Então a gente tem que interpretar muito bem essa Estamos história. tratando o exame, né? Não estamos tratando a paciente, né? Nós estamos tratando o exame. É complicado. Rapaz. Agora, hoje mesmo eu vi uma paciente. A mãe, as duas tias maternas tiveram câncer de mama. Eu fiz o painel, não tem mutação. Eu falei para ela, uma mutação você tem, é que a gente não conhece. Que é óbvio que tem. Se tem uma história familiar Mas assim, é né? óbvio. Não sei, então. Eu não falei, ela tem. Nessas 3 teve mutação. Não sei se você tem, mas essa herdou, mutação né? nós não conhecemos. Além disso, né? Cada ano, o número, eu vi isso daí interessante, o número de artigos sobre genética dobra. Ou seja, se tiver 40 mil, no outro ano tem 80. Entendeu? Então é uma evolução. Não, essa área oncogeneticista, oncogenética, era uma coisa meio. coisa... Quer dizer, nova não, mas para nós é Então, 10 anos. Aí, então, do jeito que a imunologia vai fazer aqui, essa área vai fazer aqui. Você vai ver o indivíduo, e tem um negócio que chama CRISPR, que você conserta o DNA do torto. Você imagina. E pela técnica que já. Eles fazem em recém-nascidos? Não, em bactérias, Mas bactéria pequena. Quer dizer, recém-nascido, imagina. Fazer isso em embrião. Mas e você pegar isso no embrião? Porque no embrião você faz você vai fazer um mapeamento genético. Cara, loucura, vai mudar, né? E a ética fica naquela assim, né? Ética, não pode, é loucura, né? Que nem você hoje. Eu falo lá pro pessoal que fala um negócio que o nosso protocolo chama BSS. Chama bom senso sempre. Então, assim, se você tem... Esse é o melhor. Então, você faz você vê que o negócio dá certo. Para você provar que aquilo lá é legal, você tem que fazer o estudo, esperar 5, 10 anos. Vai demorar muito. Quando você chegar nos 5, já tem outro negócio que aquele lá não vai já precisar não vale mais. Então, nós estamos numa época que não dá para... Ó, o exemplo das vacinas. Entendeu? O exemplo das vacinas. Porque a evidência científica em um ano não tem nada científica. Vambora. Então, tem coisas que é melhor você usar o bom senso, né? Do que é verdade. Do que esperar a evidência. Toca o baile, né, meu amigo? A evidência é um perigo para a medicina. Mas então, eu já respondi isso até para a pessoa discutindo, que me fala assim, não, mas não existe nenhuma publicação nesse sentido. Eu falei, tem, chama BSS. Bom Senso sempre publicou e vai publicar cada vez mais. Aproveitando esse seu gancho, qual é a sua opinião sobre esse excesso de protocolo na medicina? Então. Isso, assim, eu não consigo. Eu acho que isso às vezes engessa o médico de um jeito que você para de raciocinar. Eu tenho uma visão, já te falei isso, mas eu tenho uma visão muito. Rapidinho, vai pra gente tentar. A visão minha é econômica de novo. Eu acho que assim, na realidade, a evidência, quando foi feita em Oxford, eles tinham a ideia de fazer uma medicina meio globalizada. Todo mundo, né, chegava lá na ponta da África, onde o médico não consegue, mas se ele for na medicina baseada em evidência, ver um paper legal, o cara... Você sabe que isso daí... Agora, se pegar o Red americano, de várias, são pagos por empresa, aí ele publica um artigo de nível 1 de evidência, é uma bula. Ou seja, vira uma bula paga, quer dizer, com disfarçada de nível 1 de evidência. Você falou protocolo, né? Então, o certo não é usar a palavra protocolo, é diretrizes. Diretrizes. Porque diretrizes, ela te dá um rumo, mas você pode mudar. O protocolo é o que você falou, está engessado. Então, assim, o certo é você falar diretrizes. São os tal dos guidelines, não é protocolo. Protocolo, você saiu fora. Né? Você saiu fora, acabou. Ah, não, você está errado. Você saiu fora aqui.
Então, diretrizes não. Diretrizes é diferente. E é a mesma coisa, viu? Se eu for ver, é a mesma coisa. Então, a gente, quando usa fazer isso daí, né, manual, essas coisas, põe diretrizes. Você vê, não, mas é coisa da medicina. Eu operei uma paciente semana passada, ela veio da Inglaterra, fez uma cirurgia comigo e tal. E ela vai no dentista, ela vai em outros profissionais de saúde, e ela pega e faz tudo aqui, porque lá não faz Papa Nicolau. Mas isso é muito comum, né? As nossas pacientes fazem isso. Não faz né? acompanhamento, só quando o protocolo manda. Não, o serviço brasileiro de medicina é muito bom. E não pode ter médico particular, porque ela pode até operar no médico particular, mas depois o resto ela tem que fazer. Eu operei uma paciente de câncer de mama. Ela é pesquisadora na Inglaterra. É uma cidade que nunca lembro o nome lá. É a mais próxima aqui da costa da França. Que é uma cidade muito legal, que tem muitos barcos, tem até um. Quando ela chegou, eu assisti um filme que era a Batalha de Turpin. Poxa, eu não sei. Vamos ver se alguém não sabe. No final da guerra, da Segunda Guerra. Que eles encurralam os ingleses na praia. É fantástico esse filme. Então, aquelas barcos saem tudo da cidade dela, essa cidade que ela mora. Interessante. Eu esqueci o nome da cidade. Maryland, esse filme é muito interessante. Vale a pena. Vale a pena assistir. Que o cara no final consegue pousar o avião na bom, agora vai ser o final. Sabe o que é legal? Porque é história, né? É uma batalha muito interessante. O seu consultório, sei que o seu consultório que eu já conheço há muito tempo, qual que é a porcentagem assim, que você faz ginecologia geral, mastologia? Você é o clínico de várias mulheres, não é? Como é que você gosta disso? Como é que é a mastologia? Como é que é a porcentagem disso? Eu tenho muito mastologia, né? No consultório. Mastologia. Mas eu sou o ginecologista dela. A não ser quando um ginecologista, uma ginecologista me encaminha, aí ele volta. Claro. Mas assim, a paciente que está comigo e vem principalmente paciente fora de São Paulo, por que eu vou mandar ela num outro médico e volta aqui? Agora, quando o ginecologista me manda, é óbvio, né, que a gente devolve para ele, que isso é uma coisa importante, né? Quer dizer, quando chega, isso é essa ética que está se perdendo muitas vezes. A própria paciente, a não ser algumas pacientes que eu achei exceção, a própria paciente volta, né? Porque ela deu até graças a Deus, porque ele que descobriu, né? Aí eu não posso. Ela é grata ao. Eu vou te contar um caso. Obstetrícia você não faz mais. Obstetrícia você não faz mais. Há muito tempo. Depois que inventaram esse negócio do trauma obstétrico. Não. Cara, isso é uma loucura. Mas fala, depois a gente volta. Eu tinha contado um professor, isso faz uns 20 anos, 25 anos, professor lá. Da faculdade. Aí veio ele falou para fazer uma biópsia num BIRAD, na época estava surgindo o sistema BIRAD. E 3 não é para fazer biópsia, é para esperar repetir 6 meses. Mas ele mandou fazer e deu um câncer. Aí ele encaminhou para um outro mastologista que era da turma, da idade dele. E o cara falou um monte de coisa para a paciente, ela assustou e acabou vindo em mim. Aí ele chegou falando, o cara falou isso. Aí eu falei, não, tem que fazer isso. Falei, é? Falei, não é? Bom. Eu falei a mesma coisa que ele falou, você que não entendeu. Só mudei o jeito de falar. Eu vou falar exatamente o que ele fez. Aí ela deu risada e tal. Aí eu tratei ela falou, e aí, aquele médico meu, eu falei, aquele médico descobriu em você um câncer que eu não faria biópsia em você. Verdade. Aí ela voltou para lá, até me deu um quadro lá, ela pintava e voltou para ele. Então, esse câncer que ele descobriu é o mesmo que eu estava citando daqueles que, se não vir agora, vem depois, entendeu? Mas daí descobriu, a gente vai ter que tratar, né? Não, entendeu? E ainda foi gozado, porque o amigo dele que ele mandou falou de um jeito, eu falei tudo igual, e ela falou, bom, falei, então, exatamente, a mesma coisa. O Filácio falou uma coisa que me preocupa, mais como paciente do que como médico, porque na realidade, a nossa especialidade não tem muito disso, mas assim, é o tal de palavra em inglês que é o over-treatment. A gente tem muito disso, né? Quer dizer, você não sabe se a sensibilidade dos exames que nós estamos fazendo
ele é compatível com a evolução clínica da doença. De repente está pegando uma coisa que provavelmente se você não tiver esse exame, você nunca ia Mas pegar. eu vou mais longe ainda. Ou isso nós como paciente. É médico pedindo exame que às vezes ele não sabe interpretar. Não, também. Não, isso é pior. Esse é o pior de tudo. Eu tive. Então vai no X, né? O cara pede um monte. Um doutor desses aí que receita a fórmula lá, pediu uns exames, um monte de exame para paciente, e a paciente chega em mim, um exame lá, não lembro, nem sei o que era. Eu mostrei para ele, deu alterado aqui, ele falou para eu falar com você. Eu falei, não fui eu que pedi, foi ele, agora eu tenho que explicar. Eu falei, eu não sei o que é isso. Pode voltar lá e perguntar, eu vou procurar o que é. Não, o cara mandou falar comigo, rapaz, eu não sabia nem o que era. Pô, né? Não, mas o pior que é isso. Agora eles estão dosando zinco. Tudo. Magnésio. Não, outro dia minha mãe fez um exame do coração que eu não sabia, porque primeiro que o exame do coração é só, como é que era? Aquele exame de enzimas cardíacas, esqueci agora. Agora tem os modernos, né? Tomografia coronariana. Não, mas exame de sangue. Ah, tá. Tem alguma coisa, eu também não sei, um nome difícil, antitrompo, não sei o que, trombofilo. Caramba, mas o que é isso? Não, isso é exame para fazer, para ver se tem uma tendência, cardiopatia. Eu nunca vi falar. Então, mas isso daí é aquela história de marcar Marca exatamente isso. Sei. Eu também não. Os exames que ela fez. Agora, eu preciso perguntar uma coisa, Filas. Estamos terminando. Falta 5 minutos para a gente terminar o hobby do Filas. O hobby do Filas. Qual que é o hobby você faz para se distrair, Filas? Com toda essa correria com toda do essa dia a dia, pressão, com toda essa responsabilidade. Eu tenho 2 hobbies que eu adoro. Um é jogar tênis, né? Mas tênis é 2 vezes por semana. E com a pandemia, eu era o violonista da minha turma, sabe? Eu que tocava o violão. E com a vida aí, a gente se afasta do violão. E com a pandemia eu tive mais tempo, né? Então eu nunca estudei tanto violão na minha vida como eu estou estudando. Violão e viola caipira. Viola. Não é viola para tocar esses trecos, não. Não, viola 10 cordas. Então eu tenho música estudado raiz, né? muito. Eu tenho estudado muito violão, e esse é um hobby realmente que até a evolução é importante, né? Porque agora que eu tive condições, eu tenho uns 6, 7 violões, umas 5, 6 violas, né? E tudo bom. E um iPad, que é tudo. Porque as músicas, onde você harmoniza as músicas, você tem que escrever para depois você poder ler, né? O iPad é um iPad assim, desses mais modernos. Você escreve, apaga o que você quer, você guarda ali o que você quiser, repete o que você quiser. Então eu uso o iPad, agora está modernizado. Você nem precisa de professor mais, né? Não, eu tive, né? Você não deve lembrar, mas tinha um dos grupos de musicais que mais entendia música aqui, chamava Zimbutril. Zimbutril? Sim. E não tinha violão no Zimbutril, mas eles tinham uma escola de música. E eu conheci o Valdo lá, que era o violonista, que é amigo meu até hoje. O pianista não sei o que, Godoy, não tinha seu coisa de Isso, o Milton Godoy. Milton Godoy, exatamente. Os três, eu lembro né? deles. Então eu conheci o Milton Godoy. Estão vivos? Não, Filassi. Hã? Estão vivos os 3? Acho que não, né? Não, eu acho que os 3 já faleceram. Os três já O faleceram. Luiz Chaves faleceu. Era um baterista, um Não, o Luiz baixista Chaves era do baixo. Bum, bum, e um pianista. E o Hamilton Godoy era da bateria e tem o do piano que tinha o ouvido perfeito. E o violonista deles, lá quando precisava do violão, era o Valdo, que está lá. E eu conheci o Valdo lá atrás, né, quando eu era estudante de faculdade. Aí eu fiquei amigo dele, a mulher dele virou minha paciente, fiz os partos da mulher dele. Isso é muito legal. E até hoje nós somos amigos. E ele me ensinou muito, porque ele sabe tudo de música. Muito. Isso me ensinou, a última vez que eu tive aula com ele, faz 15, 20 anos, mas eu não praticava. E agora eu comecei. Não, e a base, música né? é matemática, né? Quanto mais e conta você gosta do violão corda de aço, nylon? Só nylon. Não machuca o dedo. Machuca o dedo. Corda de aço é mais para tocar. Mas A rola. viola A viola é aço. A viola é Mas a aço. vantagem é que ela não machuca, porque são cordas duplas, né? Então ela segura Mas mais. aqui é paleta. Mas Na- aqui, na né? viola também, na viola é Porque o dedo. violão 12 cordas, aqui, as 12 Eu cordas. tenho 12 você- cordas. Eu tenho. Não, mas eu não machuca mais.
Porque... Faz calo, a gente faz um calo Não, no então, dedo. mas agora eu tô com um calo danado aqui. Não a gente faz calo no Eu dedo. tenho um de 12 cordas, eu acabo não tocando, não, porque é muito grandão. Mas é um som bonito. Tem um né? Mas a viola faz o mesmo som. Tem um violonista que não sei se você já conhece, mas precisam assistir ele no YouTube, chama Fábio Lima. Não sei se você já viram esse cara tocar. Não. Chama Fábio Lima. É um violonista, assim, impressionante. É? Quando chegar no Toca o YouTube, quê? toca tudo. É um cara Toca clássico, um cara que tem uma clássico. formação clássica, mas que A tocou pra pegada fazer do sucesso. violão de quem toca clássico já é diferente. Clássico é muito. Não, ele tem aquele já- banquinho, já dá uma- Mas toca muito. O Fábio Lima, vale a pena assistir ele. Quem tá acompanhando O nós? Valdo que eu tô falando pra você, é que ele não se impõe, não apareceu. É isso, ele não faz o Mas marketing, A né? técnica dele e o braço do violão pra ele é como se fosse o Brincadeira, braço dele, né? nem viu o que tá fazendo. É demais. É perfeito. Abel, temos que encerrar. Infelizmente, Pô, agora que a consulta passou rápido, 1 hora de bate-papo. Poxa, Foi bom mesmo. Queria agradecer. Nossa, que maravilha. Eu vim aqui sem saber o que ele estava vindo Eu fazer. avisei ele, falei, Aqui é assim, hein? Então, Filaço, Que obrigado. bom. Obrigado, Oi, viu? Obrigado meu pelo. Deus. Foi você muito ter obrigado feito por ter conosco, vir vindo, aqui no nosso prestigiado. podcast. Pessoal, Uma mais honra uma pra vez, gente. muito obrigado por vocês terem acompanhado. Mais uma noite juntos, mais né, uma Piaz? noite, mais 1 hora ao vivo Contamos conosco aqui. com vocês para Próximo. dar o like, inscrever-se no canal E semana que vem, e compartilhar. já queria deixar avisado para todo mundo que acompanha o Pod Plaza, vai ser um programa um pouquinho mais interativo e em inglês com tradução simultânea. Uns caras que fez os lançamentos de implantes pelo mundo aí. Vai ser muito interessante. Conto com vocês no nosso próximo episódio. Podcast. Terça-feira que vem. Terça-feira que vem? Filas, Às 20 obrigado, horas. viu? Tchau, tchau. Pessoal, obrigado. Filas, Júlio, muito Juliano, obrigado, gente. Como é que é? Fiquem Bom com dia, Deus. boa tarde, boa noite. Tchau.